Cumprimento os irmãos aqui presentes com a paz do Senhor. Amém. E aos irmãos que também estão em casa fazendo essa live. Que Deus abençoe suas vidas grandemente. Hoje nós vamos aprender da lição número 9 da nossa escola dominical, 31 de maio de 2020, que tem como título O Mistério da Unidade Revelada. Para nós começarmos a nossa lição, pedir para o pastor Francisco levar-nos ao Senhor com a lição para darmos a nossa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Graças. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, na tua santíssima presença, nós estamos, ó Pai amado. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de nos dar. E agora, Senhor, nós queremos aprender da sua palavra. Fala, Deus, conosco, usando, Senhor, a cada um as suas mãos. E assim, Pai, nós possamos entender a sua palavra, guardá-la em nosso coração e obedecer, Senhor, a tua palavra, os teus ensinamentos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. O texto áureo, irmãos, dessa lição de hoje nos diz: o qual em outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito a seus santos apóstolos e profetas. Está no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 5. A verdade prática nos fala que Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Nós temos aqui a nossa leitura diária, que é feita segunda-feira, Efésios capítulo 3, versículo 5. Fala: o mistério que estava oculto no Antigo Testamento foi revelado no Novo. Terça-feira, Gênesis capítulo 12, versículo 3 e Isaías capítulo 11, versículo 10. Fala que as escrituras do Antigo Testamento fazem menção das bênçãos prometidas aos gentios. Quarta-feira, Atos capítulo 11, versículos 27 ao 30, nos diz que o mistério oculto foi revelado aos profetas e aos apóstolos. Quinta-feira, Atos capítulo 11, do versículo 4 ao 17, fala que a igreja incipiente demorou a entender o mistério oculto de Deus. Sexta-feira, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, Deus revelou o mistério oculto em tempo oportuno. E no sábado, Efésios, capítulo 3, do versículo 11 e 12, diz que o mistério foi revelado por Cristo, o qual instituiu a igreja. A leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, no capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Eu vou ler o primeiro e os irmãos vão se alternando posteriormente. O versículo 1 do capítulo 3 de Efésios diz: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Sei que temos ouvido a dispensação da graça que Deus convosco que foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, Com a qual foi feito ministro pelo dom da graça de Deus que lhe foi dada, segundo a operação do seu poder. a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre gentios por meio do Evangelho
as riquezas incompreensíveis de Cristo. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e dos potestades dos céus. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Eu acho que a irmã Valéria, então, está com a oportunidade de louvar o nome da rádio. E após o louvor, então, o pastor Francisco está com a lição de hoje e eu agradeço pela oportunidade. Poderoso. Quero saudar toda a igreja do Senhor nesta manhã com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Como eu não estou por dentro dos hinos sugeridos, vamos louvar o 200 da nossa área. Poderoso. Bondoso amigo, amém? Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor, e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, honra-lhes em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar, gozo em vida no futuro, nem podemos alcançar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Para nós é motivo de alegria podermos estar reunidos e unidos na presença do Senhor nosso Deus, para juntos adorarmos, buscarmos a sua santa e amada presença e aprendermos da sua santa palavra, que é a verdade que liberta o homem do pecado, né? Cristo é verdadeiro amigo e Ele nos mostrou a prova quando Ele aceitou então o sacrifício que havia de fazer
por todos nós ali na cruz do Calvário, derramou seu sangue puro para lavar as nossas manchas, para nos purificar e para nos fazer para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. O Senhor, Ele realizou este sacrifício por amor a todos nós, porque Ele desejava resgatar a humanidade que estava perdida, que estava extraviada, né? Então somente a palavra de Deus, ela desdobra em detalhe a profundidade, a grandiosidade do mistério de Deus, daquilo que Deus tem a fazer. E nós observamos que ali no final do louvor diz: nem podemos alcançar, por mais que nós analise, que nós imagine, nós não conseguimos imaginar a glória que nós estamos indo ao encontro, né? Deus tem coisas maravilhosas ali para revelar ao seu povo na sua chegada na eternidade. Se nós pensamos em maravilhas, se nós pensamos em algo esplêndido, maravilhoso, muito mais nós vamos ver quando chegar ali naquele grande dia. Se hoje adorar a Deus já é bom, se hoje servir a Deus já é gostoso, né? A nossa alma sente alegria, o nosso espírito se renova servindo, adorando ao Senhor, nós sentimos-nos renovados, alegres, felizes, muito mais quando nós chegarmos ali, que nós vamos então ver e vamos participar de todas essas maravilhas que o Senhor nosso Deus tem para nós. E a palavra de Deus, ela traz um relato das maravilhas do Senhor, daquilo que Ele tem preparado para nós. Mas além de tudo isso que nós podemos ler aqui no básico da palavra de Deus, nós vamos ver ainda muito mais e desfrutar muito mais ali na eternidade. O comentário da nossa lição de hoje, que é o mistério da unidade revelado, a revelação de Deus para todos nós, esse mistério ao qual no Antigo Testamento Deus não falava diretamente com os profetas, não revelou como seria, como aconteceria a conclusão deste mistério na sua revelação, mas a sua igreja o Senhor tem revelado, né? E hoje Ele tem mostrado esse mistério revelado para que todos compreendam o mistério o qual o Senhor, desde o princípio, Ele vem anunciando e Ele vem trazendo para que nós pudéssemos então não só ler, mas desejar termos a revelação desse mistério. A introdução da nossa lição diz: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério. No capítulo aqui que nós lemos na leitura, né? Capítulo 3, versículo 1 ao 4, o apóstolo Paulo se apresenta ali como prisioneiro e ele fala então sobre esse mistério. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco vos foi dada, né? A graça de Deus é a que nos favoreceu, que nos levou então a fazermos parte deste mistério revelado, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, né? E então aqui na nossa introdução, né, Paulo e os demais apóstolos, também como os profetas do Novo Testamento, receberam então por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nessa lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. O mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas
e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas, porém ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Subtópico 1. O conceito bíblico de mistério. Do grego, mistério. A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos, né? Nós observamos aqui na palavra de Deus que Deus havia feito uma promessa. Deus fez uma promessa a Abraão, né, Isaac e Jacó, e chamou eles para esta missão. Israel seria o único povo escolhido de Deus, né, propriedade particular de Deus, a qual Deus chamou, e este povo então, eles não tinham ainda o conhecimento desse mistério que Deus tinha a revelar no futuro para eles. Mas quando Deus chamou Abraão, né, Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando Deus expressou todas as famílias da terra, Deus já estava deixando ali, né, um sinal de que não haveria acepção de pessoas. Deus não iria fazer acepção de pessoas. E então, agora Deus revela à sua igreja, revela aos apóstolos e aos profetas do Novo Testamento. Digo profetas não como aqueles que receberiam mensagens para completar, né, as mensagens de Deus. Não, eles receberam a revelação do Senhor, a revelação da palavra de Deus, que eles então agora passam a entender o mistério que esteve oculto em todos os tempos. E qual é esse mistério? O qual Deus revelou aos seus apóstolos, né? A igreja iniciante que Jesus, lá em Marcos capítulo 16, designou que a igreja deveria ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Ali Deus já começou então a desvendar o mistério, onde Deus estava enviando o seu povo, a sua igreja escolhida, separada, para evangelizar, não só aos judeus, né, não só aos gregos, mas a todos os povos da terra, a todas as nações que o Senhor Deus lhe havia determinado. Aqui o Senhor começa então, para a sua igreja, revelar o seu mistério. Já antes disso, Jesus designava de 2 em 2 para que também saíssem a pregar o evangelho, a palavra, expulsar os demônios e a curar os enfermos, já como um sinal de uma revelação do seu plano, o qual havia já desde o início sido formado e agora estava sendo posto em prática. O Senhor Jesus então revela esse mistério da igreja que está sobre a terra para esta grande obra, para este grande trabalho. E também revela que a igreja não é apenas um povo fechado, exclusivo, né, que não pode adentrar mais ninguém, que não pode mais aderir ninguém ao seu plano e ao seu propósito. Pelo contrário, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então todos aqueles que aceitaram, né, este mistério de sua vida e que vier para dentro desta vontade de Deus, ele terá condições de alcançar a salvação, como a igreja que aceitou a Jesus e recebeu a Jesus como Salvador, e agora é o seu povo que vai anunciar as boas novas aos perdidos. Nós sabemos que Tito capítulo 2, né, no versículo de número 14,
o Senhor ali fala através da Escritura, dizendo que Deus, Ele enviou o seu Filho ao mundo, para salvar os pecadores e para fazer de todos nós um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Então Deus escolheu um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Agora este povo tem a responsabilidade de desvendar esse mistério, pregando a palavra de Deus e revelando ao povo que todos aqueles que aceitaram Jesus podem também fazer parte da salvação, a qual Jesus Cristo revelou a todos nós e trouxe para todos nós através do seu sacrifício na cruz. O desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado, como agora, como o Senhor tem manifestado agora. Abraão ouviu a promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas Abraão não sabia como isso ia acontecer. Ele não tinha a visão, até porque quando Abraão recebe a promessa, ele não tinha filho, ele não tinha herdeiro. Mas o Senhor estava lhe fazendo a promessa de um filho e fazendo a promessa que ele seria pai das nações, que ele então seria um abençoador das nações e dos povos. Então Abraão, naquele momento, ele ainda não tinha o conhecimento e não sabia como Deus haveria de fazer, como Deus iria fazer para cumprir o que ele estava prometendo. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Então dependia de a fé, e de a pessoa ter uma visão ampla do que Deus poderia fazer no decorrer dos tempos, porque Deus, ele tem tudo planejado desde o princípio. Deus anuncia o fim desde o começo, diz Isaías no capítulo 26. Deus anuncia as coisas que hão de acontecer desde o começo. Ele já anunciou o fim. Deus sabe como as coisas começam e como elas vão terminar. Deus sabe como eu comecei e Ele sabe como eu vou terminar. Agora, para que eu me vá bem, eu preciso me manter na presença de Deus e aceitar aquilo que Deus tem para a minha vida. No momento que Israel rejeitou o Messias como Messias, então o Senhor Jesus levanta a igreja, e agora então a igreja, ela é o mistério revelado de Deus, onde todos os seres humanos, independente de raça ou de cor, podem participar dessa igreja e também aderir à salvação, ao mesmo plano que Deus tem para todos os seres humanos. O mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas, Gênesis 12:3, e aqui tem uma série de referências também, no 22:18, Isaías 11:10, 49:6, 54, 1 ao 13. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto, Efésios 3:6 ao 10. Este era o mistério que estava oculto e que os nossos irmãos, judeus não sabiam, não tinham conhecimento, não tinham entendimento
de como Deus haveria de fazer e como iria acontecer. Quando chegou o momento, do Senhor Jesus cumprir isso na vida de Israel, eles rejeitaram, porque eles não aceitavam que os gentios tivessem o mesmo direito. E no entendimento deles, somente os judeus, conforme Deus falou em Deuteronômio, teriam o direito, como povo escolhido, como povo da promessa, como um povo circuncidado, teriam o direito da salvação. Mas Jesus, ele veio para revelar o mistério que ele tinha para o povo de Israel, que ele tinha para as nações, que era a salvação, o resgate de toda a humanidade para junto de Deus. E eles não compreendendo e não aceitando, então o Senhor Jesus, ele estabelece a sua igreja, e a partir dali ele começa então a ensinar aos seus discípulos, para que os seus discípulos pudessem então levar o evangelho a todos os povos. E a cada povo Deus preparou de uma maneira alguém para que pudesse atender ali, levando a palavra, pregando o evangelho, homens de coragem, homens de fé, homens que deram a sua vida para resgatar outras vidas, Nós vimos que o apóstolo Pedro, ele não entendeu também quando o Senhor mandou ele na casa de Cornélio, mas Deus ali revelou o mistério para Pedro, naquela visão que desce o lençol e ali desce aquelas aves que era considerada imunda, e o Senhor disse a Pedro: mata e come. Pedro naquele momento não entendeu ali o motivo de Deus estar fazendo aquilo, mas Deus estava falando com Pedro que ele estava derrubando as barreiras, que ele estava derrubando as muralhas, que Deus estava agora trazendo para junto dele os povos que estavam espalhados e que não estavam incluídos pelos judeus no plano de salvação. Mas o Senhor Jesus veio para derrubar a parede da separação, como diz em Efésios capítulo 2, derrubar as paredes que separavam. Deus tem esse plano em mente desde o início, e Ele vem trabalhando em todas as dispensações até chegar a este tempo que nós vivemos, o qual as barreiras foram rompidas lá na cruz do Calvário. Quando Jesus deu o brado, as barreiras caíram e o Senhor Jesus então concluiu a sua obra, não só apenas para um povo, para uma nação, mas para todos os povos terem a oportunidade de se chegar a Deus. Tópico de número 2. Então nós vimos ali, voltando aqui no resumo do tópico 1, o mistério da Igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estiveram oculto desde a eternidade, E aqui o versículo que eu falei, Isaías 46, versículo 9, eu disse 26, mas não, é 46, versículo 9, que diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio, desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, Deus desde o início, Ele já sabia do fim. Por isso que existe o livro do Apocalipse, a revelação do final das coisas, porque Deus já tinha o conhecimento, já sabia o que haveria de acontecer. O seu filho morto desde o princípio, tudo estava programado, projetado na mente de Deus para a salvação da humanidade. Então, como costuma dizer, usando aqui o nome Pastor Wilson, Deus, Ele não tem o segundo plano, Ele tem o seu plano, E o plano de Deus não falha. No versículo que nós lemos aqui, Ele diz: e farei toda a minha vontade. Esta é a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus tem o conhecimento, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E o inimigo de Deus, como já falamos aqui alguns dias atrás, ele tem também em mente imitar a Deus,
Ele tenta imitar a Deus, mas ele não tem a onisciência, ele não tem a onipotência e nem a onipresença, que são atributos divinos de Deus unicamente, né? Então Deus, ele tem possibilidade de fazer, ele pode fazer, porque ele tem todos, né, esses atributos, porque ele é único e verdadeiro Deus, capaz de fazer todas as coisas. O mistério revelado no Novo Testamento, o plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo, é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 13 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi esse mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, Gálatas 1:1, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, Gálatas 1:11, e que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum, Gálatas 1:16. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo, Gálatas 1:2. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas, Atos 11:4, 17 e 27. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por soberania humana, 1 Coríntios 2:4. Então a revelação, ela deve partir da parte de Deus, né? Para os apóstolos, para a conclusão do cânon sagrado. Para nós, a revelação do que está escrito. Nós não podemos receber hoje nenhuma revelação e acatar uma revelação que não condiga com as Escrituras, que não estejam de acordo com as Escrituras. Mas os apóstolos receberam a revelação de Deus, a revelação da palavra, a revelação da doutrina, a revelação do mistério que está no oculto. Eles receberam diretamente da parte de Deus, como os profetas do Antigo Testamento. Por quê? Porque o Senhor estava aqui estabelecendo uma doutrina, um ensinamento, né? Um caminho a ser seguido, e para que esse caminho pudesse ser eficaz, precisava da revelação de Deus, para que os ensinamentos tenham fundamento e possam realmente levar as pessoas ao encontro de Deus e a uma vida com Deus. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra. Nós vimos aqui então como o Pai idealizou tudo desde sempre, capítulo 1, versículo 14 e o 13 e 11. E prossegue com a execução da obra de Cristo, capítulo 1, versículos 7, 2 e 15. E também com a criação de uma nova humanidade, capítulo 2 de Efésios 1 ao 10. Como também a união de judeus e gentios, como família de Deus e corpo de Cristo, capítulo 2, versículo 11, 22, 3 e 6. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas, capítulo 3, 13 e 5. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Capítulo 13, 10. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo, né?
Então a igreja tem a revelação do mistério, porque a igreja é um mistério revelado, né? Às vezes nós, como servos de Deus, vamos pregar para as pessoas, né? Eu mesmo já tive conversando com pessoas que às vezes ela se considera tão pecador, né? Tantas coisas más que fez na vida, que aquela pessoa diz: Deus nem vai me ouvir, Deus nem vai me atender, Deus nem vai me responder. Eu acho que Deus nem tem lugar para mim lá, de tantas coisas erradas que eu fiz na minha vida. Eu me arrependo de tudo que eu fiz. Então ali já entra a oportunidade da revelação do mistério, que o Senhor Jesus se deu na cruz do Calvário por nós para apagar as nossas transgressões, o seu sangue para nos purificar e para fazer de nós um povo seu, especial e zeloso. Então as pessoas não entendem esse mistério, né? As pessoas que têm uma boa consciência e que pensam, né, que maquina naquilo que faz, as pessoas não têm o conhecimento desse mistério. Então por isso que muitos até tiram a vida às vezes, se acham indignos de viver, se acham indignos, né, de estar no mundo, e acabam se suicidando, porque não têm o conhecimento desse mistério revelado, que há uma chance, que há uma oportunidade, que Jesus abriu uma porta que ninguém fecha, que é a porta da salvação, né? Essa é a porta que Jesus abriu e ninguém pode fechar. A salvação ninguém pode impedir. O único que pode impedir é nós mesmos. Quando rejeitamos, o ser humano, quando rejeita o Senhor, então ele fecha a porta da salvação na sua vida. Mas essa porta ninguém, nenhuma outra pessoa pode fechar. Todos têm a oportunidade de salvação. Então esse é o mistério revelado. E aí quando a gente começa a falar, a conversar, a pessoa começa a entender, e ela começa a compreender que Jesus ama a todos, né? Jesus ama a cada um, como diz no cântico lá das crianças, né? Ele ama a cada um. Jesus ama a todos, porque ele veio para isso, por amor, sofrer, morrer, ressuscitar e abrir a porta para toda a humanidade. A magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo são todos um, participantes da mesma promessa. Gálatas 3:28, Efésios 3:6. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Atos 11:4-17. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planeja desde o princípio. Efésios 3:7-8. Então, deve de ser anunciado que a porta está aberta, que a salvação é para todos, que todos têm o direito de arrepender-se, né? Nós temos aí pessoas pregando na rua e a mensagem deles é: arrependam-se, né? Como Deus tinha o plano lá em Nínive, Deus tem um plano hoje para que o povo se arrependa, para que o povo reconheça que precisa de Deus. Romanos capítulo 1, quando Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele já está revelando que é para todo aquele que crê. Todo aquele que aceita Jesus e que crê no Senhor, obedece a sua palavra, tem o direito da salvação já garantida na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado. Até os líderes, né, da igreja primitiva custaram a entender, né? Eles custaram a compreender, porque Deus tinha um plano no princípio, né? E os judeus não sabiam que eles seriam os protagonistas deste evangelho, dessa boa nova de salvação. Então, como eles não aceitaram, ainda na mente de muitos ainda continuava aquele pensamento de pregar para os gentios ou não. Eles podem ou não podem, né, fazer parte do povo da promessa. Mas o mistério começou a ser revelado pelo Senhor
e então a igreja primitiva começou a se espalhar e começou a pregar o Evangelho. Jesus lá com a mulher samaritana, ele deixou bem claro, não é em Jerusalém, não é nesse monte que se adora, mas é em espírito e em verdade. Então aonde nós estamos, nós podemos adorar a Deus, independente de pessoas, de classe social, de raça, de cor, todos podem adorar e todos podem buscar em Deus a salvação. Esta é a oportunidade. Síntese do tópico 2. Nesse ponto, o destaque para o mistério revelado é a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações do mundo. Amém? Tópico de número 3. O mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden, de forma alguma, né? Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Então Deus vem trabalhando desde a primeira dispensação da inocência. Hoje estamos vivendo a dispensação da graça, né? E depois vem a milenar, né? Que o Senhor vai estabelecer. Mas Deus vem trabalhando a cada dispensação com o povo, de alguma maneira, trabalhando para chegar ao final do seu plano e poder salvar a humanidade. Porque o plano de Deus não é de salvar uma certa quantia de pessoas, não é de dar a salvação para uma certa quantidade de pessoas, não há limite para a salvação. O plano de Deus é que todos os homens se salvem e todos cheguem ao conhecimento da verdade. Este é o plano do Senhor. Então, desde o princípio, Deus vem trabalhando de uma certa forma para que a humanidade possa fazer parte desta salvação. Deus não foi pego de surpresa, mas Ele tem o seu plano, o seu projeto, e Ele vai cumprir. E feliz daquele que o aceita, que vive na sua presença e espera Jesus voltar, porque Ele vai cumprir a sua promessa que Ele prometeu. Subtópico 1 do tópico 3: as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis, Efésios 3 e 8. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano, capítulo 1, versículo 7. Então, a pessoa, né, o ser humano em si, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, lá no primeiro capítulo, a revelação, né, de Deus não está na mente de uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus que revela, que traz essa revelação, está além do entendimento humano. E lá diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus, né? Por quê? Porque não tem o Espírito de Deus, porque não tem aquela comunhão com Deus. Essas coisas são reveladas através do Espírito Santo. Para o apóstolo Paulo compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. No capítulo 3, versículos 18 e 19 de Efésios. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição, a preciosidade do mistério que estivera oculto, proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente conhecida ou concedida aos homens por meio de Cristo, capítulo 1 e 4 de Efésios 2,16. Tudo abrange ao beneplácito da vontade divina que articulou o plano, né? Capítulo 1, versículo 11, o conteúdo desde o plano, Efésios 2:1, e a pessoa de Cristo executou o plano pré-estabelecido por Deus. Então, o fim da lei é Cristo,
para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 10. A salvação é Cristo. Aí está a revelação desse mistério, né? Cristo Jesus como Salvador da humanidade, a igreja com a responsabilidade como povo adquirido, comprado com preço de sangue do Senhor Jesus Cristo, que agora tem a oportunidade de ter o perdão dos seus pecados e fazer parte agora das promessas que desde o princípio Deus havia feito. Este povo é a igreja do Senhor, esse mistério é a igreja do Senhor revelada através de Jesus Cristo, o Salvador, que ele então cumpriu ou executou o plano estabelecido por Deus. Efésios 1, 19 a 22. E graças a Deus que Jesus, ele foi até o final desta obra, né? Ele não recuou, não voltou atrás, não desistiu, mesmo que a humanidade em grande parte o rejeitou, recusou, ele não desistiu. Ele foi maltratado, foi cuspido, foi injuriado, né? Foi de todas as formas Jesus sofreu, mas ele nunca desistiu, nunca desanimou no seu plano. Por quê? Porque ele veio para executar o plano de Deus a toda a humanidade. Então ele sabia de tudo o que haveria de acontecer, e se ele fosse para recuar, né, ele não teria vindo. Ele então fez a obra, concluiu, executou, e nós temos a oportunidade hoje não só de sermos salvos, mas também de repartir com outras pessoas essa oportunidade de salvação. O eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. O que significa que, desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. 1 Pedro 1, 20. E indica que Deus sempre esteve no controle da sua criação, para que agora seja manifestado segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo, porque ele era o único capaz de executar este trabalho, né, de fazer este sacrifício, de oferecer essa oferta pelos pecados da humanidade ao Pai, né? Ele diz: eis aqui estou, Pai, para fazer, ó Deus, para fazer a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na carta aos Hebreus. Então o Senhor Jesus, ele veio para cumprir a lei. Ele é o fim da lei, né? Ele é o fim daquela lei cerimonial. E ele estabeleceu agora a lei pela graça, que vem ao encontro de todos nós e que nos leva ao compromisso, né? E é um compromisso muito alto que nós temos com Deus, de não só, né, o sermos obedientes a esta lei, praticarmos esta lei que o Senhor estabeleceu através de Cristo, para que nós possamos ser salvos, como também anunciar esta lei da graça de Deus para todo ser humano. Todo aquele que for obediente, todo aquele que cumprir a lei moral, né, que se esforçar e fizer o melhor para cumprir a lei moral e cumpri-la, este tem o direito na salvação. Então é algo que realmente, para o ser humano, olhando naturalmente, né, na nossa normalidade, nós não temos condições de cumprir. Mas quando o Espírito de Deus entra na vida de uma pessoa, ele nos dá condições, né? Ele nos dá capacidade. Como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, o Espírito Santo nos ajuda, ele nos intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e ele nos ajuda não só a orar, a falar com Deus, como também a cumprir com a vontade do Senhor nosso Deus. Então, o Senhor Deus, ele não nos dá nada, né, que nós não possa vencer ou suportar, desde que nós deseje,
desde que nós aceite, desde que nós tenhamos um propósito com Ele, Ele nos capacita e Ele nos ajuda. Ele disse: eu não vos deixarei órfão, enviarei um Espírito Consolador para que esteja com vocês. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, do erro e da justiça, porque é o Espírito Santo na vida de uma pessoa que o ajuda a vencer e a entender todas as coisas. O plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão, não. Deus já tinha um plano, Ele tinha um projeto já desde antes, de o pecado existir. Deus não foi apanhado de surpresa, ao contrário, Ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Capítulo 3, versículo 12. Então o Senhor Deus, desde a eternidade, Ele tem esse plano arquitetado, guardado e pronto para ser executado. E agora Cristo executa, revelando o mistério da igreja, revelando o mistério da oportunidade de salvação, revelando o mistério que todas as pessoas, todos os seres humanos têm o mesmo valor para Deus, independente de ser salvo ou não, todo ser humano tem o mesmo valor. Todos foram comprados pelo alto preço, pelo preço do sangue de Jesus. Agora cabe ao ser humano aceitar ou não fazer parte da salvação. Cabe ao ser humano aceitar ou não obedecer a palavra de Deus para ter a salvação. Então é muito importante, que o ser humano, que as pessoas entendam isso. Deus arquitetou o plano desde o início e Deus também executou o seu plano até aqui. Agora, no final do plano, para fazer parte dessa salvação, só depende de cada um de nós. Resumo do tópico de número 3. O mistério da Igreja de Cristo foi pré-estabelecido pelo Pai desde antes da fundação do mundo. Para que nós estivéssemos aqui hoje, Ele traçou este plano para nos recuperar, para nos trazer de volta, para nos purificar, para nos transformar, a fim de preparar para si um povo seu, especial, um povo zeloso e de boas obras. Foi que o Senhor nosso Deus fez toda esta obra. E quando nós olhamos para trás, nós olhamos e vimos tantas coisas que têm acontecido no mundo, tantas coisas, que sucederam à humanidade, e até aqui o Senhor não desistiu. O seu plano continua em pleno andamento para a salvação da humanidade. Conclusão: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério, idealizados por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então aqui está a conclusão, nos revelando mais uma vez que nós estamos como igreja do Senhor com esta responsabilidade sobre os nossos ombros de anunciar que Deus chamou um povo lá no passado, era um povo exclusivo, qual Deus haveria de prepará-los para uma grande obra. E agora, nesse tempo, o Senhor Deus, Ele preparou a igreja, e a igreja é que está com
a oportunidade hoje de proclamar o Evangelho. A pessoa pode ser de qualquer raça, de qualquer cor, né? Mas se ele não for igreja, se ele não aceitou a Jesus, se ele não tem a salvação, ele não vai poder testemunhar, ele não vai poder pregar o Evangelho, embora que ele tente, que ele anuncie o Evangelho, mas as palavras dele não vão ter, né, o mesmo efeito que aqueles que vivem o Evangelho, né? Eu vi mesmo muitas vezes exemplos de pessoas, às vezes falando da palavra de Deus sem ser cristão, e outras pessoas dizem: o que adianta, né? A pessoa diz que conhece, mas não obedece, não pratica, né? Já como a igreja, aí vem alguém lá que é cristão, que serve a Deus e que dá um bom testemunho, fala da palavra e diz: ah, esse aqui eu sei que é cristão, né? Eu vejo ele pregando, eu vejo ele vivendo o Evangelho, então ele é igreja, ele pode pregar para mim, eu vou aceitar. Agora você não, você vive uma vida como eu. Então por isso que a igreja tem nos ombros esse compromisso, essa responsabilidade. E quando nós olhamos o mundo geral hoje, em todo o globo, nós vimos aí, né, tantas pessoas pregando o Evangelho, uns pregando por amor, como diz o apóstolo Paulo, outros por contenda, outros por vanglória, né? Mas estão pregando, e não se pode dizer a eles que não preguem, né? Mas quando alguém prega o Evangelho e vive o Evangelho, ele faz muito mais efeito na vida das pessoas, porque aí as pessoas aceitam o Evangelho, como diz lá o ladrão da cruz, né? Aquele que estava lá condenado ao lado de Jesus, ele diz: nós estamos aqui porque nós cometemos o erro, mas esse homem é inocente, né? Então ele reconheceu Jesus como alguém que não tinha feito nenhum mal, né? E ele, olhando para Jesus, então ele pôde entender que realmente Jesus tinha algo especial, que Jesus era alguém especial. Então ele disse: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E ele pôde ser salvo, por quê? Porque ele recebeu o testemunho de uma pessoa, de alguém que viveu aquilo que pregou, né? Que ensinava o amor, ensinava a justiça, ensinava a paz, não semeava a guerra, né? Não falava mal dos outros, não julgava ninguém. Então Jesus deu um bom testemunho, e quando chegou lá na cruz, diante de toda a multidão que ali estava, aquele homem pôde reconhecer a Jesus, e ele pôde então dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É tão bom quando alguém pode dar um bom testemunho de nós, né? É tão bom quando alguém pode olhar o cristão passando, e assim como Eliseu passava e aquela mulher dizia: eu vejo que esse homem que aqui passa é um santo homem de Deus. Então as pessoas vão olhar e vão ver. Não precisa nós propagar, não precisa nós dizer quem somos, né? As nossas obras, nossos atos vão revelar quem somos. E mesmo quando pregamos, as pessoas ainda vão olhar para as nossas obras para ver se realmente nós somos aquilo que nós pregamos. Então isso é muito importante para a igreja, que tem sobre os ombros esta grande responsabilidade, esse grande compromisso. Então, aos irmãos que estão em casa também, que Deus te abençoe e que a palavra de Deus possa causar um efeito na tua vida cada dia mais. No próximo domingo estaremos aqui pela bondade de Deus, e a lição será a lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. E nós convidamos a todos os irmãos que aqui estão e aos que estão em casa também. Se você tem condições de vir, você está em casa, mas tem condições de vir, venha que nós estamos aqui, né, juntos, aprendendo da palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, e o Senhor tem nos abençoado e vai abençoar você também, né? Que Deus te abençoe. Nós queremos já neste momento dizer aos irmãos que às 11h45 tem o programa Boas Novas. Sintonize aí a Rádio Sobral AM 1140 ou www.radiojornalsobral, tudo junto. E se você não tem uma rádio, acessa a internet, você vai participar, vai ouvir o programa, também pode assistir ali se desejar, né, via internet. Ouça o programa e divulgue o programa Boas Novas às 11h45 da manhã. Hoje à noite, às 19 horas,
nós temos um abençoado culto da família aqui à noite. Então venha adorar a Deus conosco, né? Nós estamos aí, temos máscara, temos álcool gel, você pode vir tranquilo, traga a tua família, temos espaço aqui, né, para que as pessoas mantenham a distância, o limite, e assim estamos cultuando a Deus, e Deus está nos abençoando, amém? Vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade, convidar o pastor Wilson a fazer essa oração, em nome do Senhor Jesus. Querido e amado Deus, Glória a Deus. cuja presença andamos, Pai, vivemos e aleluia. estamos. Graças te damos pela Oh, vida, aleluia. a salvação que o Senhor tem nos dado. Poderoso. Nos momentos que aqui estivemos, Senhor, em tua casa de oração, Sim, ouvindo a tua palavra, em a nome de explanação Jesus. sobre a escola bíblica. Louvado Agora nos seja. despede em paz. A comunhão do Graças a Espírito Deus. Santo. Em nome de Jesus oramos e pedimos. Sim, em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, Quem será? que a graça de Deus seja por todos.